Uma morte de uma criança está sendo investigada em Jataizinho. O delegado de polícia de Ibiporã, você sabe que Jataizinho não tem delegado, né? Jataizinho, cara, é uma das cidades mais antigas que nós temos na nossa região. Você sabia que Dom Pedro passou por Jataizinho? Sabia? Jataizinho recebeu a visita de Dom Pedro. Veio com a caravana aqui, o príncipe veio com a caravana aqui toda, passou por Jataizinho, se hospedou. Onde é a casa hoje da Miriam e do Noronha, lá em Jataizinho. Ali foi a primeira hospedaria, uma espécie de um hotel, antigamente, né? E a casa de madeira deles que tem lá é na beira do Tibagi, não pode ser mexida. Quando a Miriam quer pintar uma parede, quando a Miriam quer dar uma mexida no chão, quer fazer alguma coisa lá, tem que pedir autorização para os órgãos públicos competentes. Por quê? Porque é dela, ninguém paga por isso, mas é uma casa tombada pelo patrimônio público. Assim como tem também outros prédios que deveriam ser tombados, né? Que no Londrina nós já perdemos um monte da nossa história. Você lembra da casa dos Anõezinhos ali na Avenida Higienópolis? Depois de roubar a casa dos Garcia, lá embaixo, na Santos com a Pio XII. Então, diversas construções. Daqui a pouco, a Duque de Caxias, por exemplo, ainda guarda pelo menos a fachada de diversos estabelecimentos comerciais ali, né? Que ainda não foram demolidos, eu não sei se porque não tiveram interesse em comprar aqueles terrenos. Aqui na Sergipe também, nós temos diversos estabelecimentos que já foram preservadas as suas fachadas, né? O Cadeião da Rua Sergipe. Amigo, nós precisamos guardar a nossa história. Jataizinho, em que pese seja uma das cidades mais antigas que nós temos aqui no norte do Paraná, até hoje é uma cidade que depende das outras, né? Dependeu muito de Uraí, já dependeu de Açaí e ultimamente depende de Londrina. De Londrina, entre aspas, né? De Ibiporã mais especificamente. Por quê? Porque Ibiporã é sede de comarca. O que é isso? Ibiporã tem delegacia de polícia, Ibiporã tem fórum, Ibiporã tem uma estrutura que Jataizinho, infelizmente, não tem, em que pese o valor da cidade. E lá em Jataizinho, o corpo de um bebezinho de apenas 2 meses, de uma bebezinha, uma menina, foi encaminhado ao posto de saúde de Jataizinho. Mas já chegou ao posto de saúde sem vida, sem vida. O que aconteceu? Qual foi a causa da morte dessa criança? A desconfiança inicial é de que alguma coisa pudesse ter sido feita contra essa criança para que ela pudesse ter tido esta morte do jeito que foi. Algum tipo de maltrato, alguma coisa errada poderia ter sido feito com essa criança. Os exames no Instituto Médico Legal servem exatamente para determinar o que aconteceu ou não com este bebê. A informação inicial é de que pessoas ligadas a esse bebê poderiam ser usuárias de droga e também de álcool. Qual é a influência que isso tem? O que se está verificando agora é a causa da morte, se tem culpa de alguém e principalmente, né, infelizmente, bebezinho de 2 meses de vida só, cara, morre desse jeito. Mais um caso envolvendo a morte de um recém-nascido chamou atenção nesses últimos dias na cidade de Jataizinho. Cristiane, o que chegou aqui para vocês aqui? Então, o que chegou para nós foi uma bebê, né, de 2 meses, aí, foi encaminhada para a unidade de saúde em Ibiporã e a médica preferiu não atestar óbito, né? Relatou que havia algumas manchas roxas na criança. Da nossa perícia aqui, então a legista constatou que essas manchas, na verdade, essas manchas arroxeadas são, na verdade, hipostases, né? Já são sinais de morte, não são de agressão física. Não seria de agressão física. Isso, descartada em agressão física, são marcas já de sinais de óbito, inclusive com rigidez cadavérica. Agora, vocês pediram exames complementares, né? Isso, baseado no que foi visto no boletim de ocorrência, né? A mãe mencionou que havia feito uso de bebida alcoólica, né? Que amamenta esse bebê. Então, a perita decidiu solicitar exames complementares, né? Para descartar qualquer possibilidade aí de um eventual descuido nesse sentido. Na época do frio, costumam-se a dormir junto, né, com as crianças, com os bebês, com recém-nascidos. Isso também pode ter causado a morte? É comum, né? Infelizmente, na época de frios, a gente encontrar mais casos dessa natureza, né? As mães que amamentam, a gente sabe que é trabalhoso isso. Ter um bebê em casa exige muito cuidado. Então, algumas mães acabam amamentando, colocando para dormir, o bebê dorme junto. Nessa época de frio, a gente encontra alguns casos de sufocação. Mas nesse caso aí, a gente está aguardando os resultados, né, dos exames complementares para definir certinho a causa da morte. Tem um prazo para isso?
Mais ou menos em torno de 40 a 50 dias, esses exames devem retornar da capital e a perita consegue fechar a causa da morte. Isso é lamentável, né? É triste, né? Bastante triste para a mãe perder um bebê. Então, a gente aguarda que tudo se esclareça.